Olá, amigos orquidófilos, hoje a gente vai dar sequência nessa série Nutrição para suas orquídeas. Se você está gostando, já vou pedindo aí que você já vá deixando o seu like para você não esquecer, compartilha com os teus amigos e se você está de passagem, se inscreve no canal, venha fazer parte do canal Orquídeas em Ação. E hoje nós vamos falar sobre o cálcio e também sobre o enxofre. Vamos desvendar um pouquinho do que esses macronutrientes secundários podem fazer com as suas orquídeas quando você faz uso dos adubos que vem entregar alimentação para as suas orquídeas através dessa maravilhosa nutrição que não pode faltar nas suas orquídeas. Bora pro vídeo? Aí vem o cálcio, cara. Cálcio, na minha opinião, é uma grande revelação na orquidofilia e se você não faz a utilização do cálcio, eu recomendo que você comece a fazer uma frequência, né? Mas você tenha o cálcio na sua adubação. Ele é responsável por muitas coisas assim que eu falei para você. Até eu tenho estudado mais, porque, inclusive, Nenê, a gente viu agora um adubo, né, que parece ser um cálcio que anda na planta, porque o cálcio normalmente nas nossas orquídeas tem uma grande dificuldade de absorção. Como ela absorve muito lentamente, é necessário frequências de adubações para que você tenha o resultado esperado com o cálcio. O cálcio é um elemento imóvel na planta. Então você tem que adubar constantemente para que isso possa ser arrastado. Agora tem um cálcio aí, só que é muito caro. Mas ele promete que leva esse cálcio para a planta toda. Exatamente. Tem que testar, tem que comprar e fazer o teste. Então o cálcio é um dos chamados macronutrientes secundários, junto com o magnésio e com o enxofre. Os efeitos indiretos do cálcio são tão importantes quanto o seu papel como nutriente. O cálcio promove a redução de acidez do solo, equilibrando o pH do substrato, retirando as toxicidades de sais das adubações, vou falar um pouquinho disso, melhora o crescimento das raízes, aumento da atividade microbiana, aumento da disponibilidade de molibdênio e de outros nutrientes. Ele aumenta a capacidade de absorção de micronutrientes nas suas orquídeas. Mais do que isso, você tem um substrato que você não deve saber, mas existe um pH. Se ele está lá plantado a um determinado certo tempo, ele está ácido. A aplicação do cálcio tem como incentivo, principalmente no solo, retirar essa acidez e alcalinizar esse solo, assim também como os nossos substratos, para que as orquídeas não queimem a ponta, por exemplo, das suas raízes quando elas estiverem enraizando, ou não aconteça das suas orquídeas levantassem e falar, eu quero sair daqui. Você já deve ter tido também orquídeas com essa característica. Os substratos mais antigos causam isso também, e ele vem corrigir isso. E na planta, além dessa correção, ele faz tudo isso aqui. Mas tem mais. Reduz a acidez do solo, como falei, diminui a toxidez do alumínio, do cobre, manganês. Plantas que apresentam altos teores de cálcio resistem melhor à toxidez de todos esses elementos. Ele é absorvido pelas raízes e transportado pelo xilema, que é vasos que transportam elementos desde a raiz até as folhas das orquídeas. Então ele faz o que? A planta absorve aqui e ele vai caminhando isso até que chegue nas folhas das orquídeas. Como acontece isso? Assim? Não. E é isso que acontece com as pessoas com referência de adubação, que querem adubar as suas orquídeas diariamente, que querem adubar as suas orquídeas 2, 3 vezes por semana para se obter resultados. Eu digo a vocês o seguinte, gente, orquídeas têm um crescimento lento, não é só lento, de baixa absorção. Ela tem, em base de tudo que a gente aplica nelas, ela só consome o que ela necessita. Então, não adianta você fazer aplicações constantes nas suas orquídeas achando que você vai ter melhor resultado. Você não vai ter, pelo contrário. Você vai gerar sais, acúmulos de sais no seu substrato, fazendo com que as suas orquídeas venham até morrer. Na época de brotação dela, ela não consegue desenvolver raízes, você perde a sua orquídea. Tá? Cuidado com os adubos. A deficiência deles, sintomas mais comuns, a morte da gema apical, aquela geminha que está saindo que você fala, agora vai, daqui a pouco ela escurece, é a falta de cálcio. Clorose e necrose internervais nas folhas mais novas, sintomas de deficiência do cálcio, são mais pronunciados nos tecidos jovens, ou seja, nas novas brotações, justamente nessas gemas apicais começam a crescer, daqui a pouco ela começa a escurecer, faz você entender que era um fungo. Aí você vai lá e aplica fungicida. Ó, você vendo isso aqui, o que você faz na sua casa? Parece fungo, né?
Lembra que eu falei aquele dia, né? Tinha diferença de fungo para isso. Está vendo? Normalmente um leigo pega a tesoura, vai lá, corta e aplica fungicida, enfim. Não tem nada a ver. Nada a ver. Aí. Tá vendo? Ela dá aquelas... A bainha dela, é... Deixa eu ver se tem aqui para exemplificar para você. Bainha é a bráctea. Bom, aqui mesmo, vai. É uma proteção do pseudobulbo. E ela é um indicador também porque ela começa esse escurecimento através dessa bráctea, que depois que ela desenvolve para segurar e proteger o pseudobulbo, ela escurece. Então fique atento com essa característica. Ela escurecer porque ela cresceu, esverdeou e secou, é natural. Empreteceu com a característica de fungo, falta de cálcio. O enxofre. Então, sobre o cálcio, gente, eu quero pontuar para vocês que é uma das essências de vida das suas orquídeas. Então, hoje, para você fornecer cálcio, existem algumas formas de você entregar isso para a sua planta, seja ela através de nitrato de cálcio, sulfato de cálcio, e todas essas situações na qual você vê, ela se refere a uma forma de absorção na planta, sendo muito melhor para as orquídeas o nitrato, porque é como se, para vocês entenderem melhor, é como se eu picasse a comida e entregasse na boca da orquídea o nitrato. O fosfato, ou aquele outro sulfeto, cloreto de cálcio, tudo isso é para um mundo vegetativo e a forma de ela se alimentar. Então, no milho, no arroz, no feijão, por isso que eu falo, para as orquídeas não tem nada. Quem usa aqui ciclope? Foi elaborado, plantado, foi feito para a orquídea? O Peters, que é desde os anos 70 para cá, foi elaborado para as orquídeas? Então é isso que eu falo. Hoje existe uma falha que engloba isso, porque nós não temos, infelizmente, nada. Muito pouco, né? Na verdade, existe algumas literaturas, existe sim alguém estudando, mas ainda é muito pouco. Mas eu posso afirmar para vocês que vocês aplicando o cálcio, depois vocês me falam, depois dessa palestra, um dia se lembre de falar para mim, Fábio, eu não usava, passei a usar, minhas orquídeas ficaram outra coisa. Você vai ver se é ou não é isso. A diferença é se usar o cálcio. Tá? Eu não vou colocar aqui, como eu falei para vocês, eu não quero modificar o que você tem feito na sua casa. Mas se você quiser entender um pouquinho mais as fases, uma tabela na qual você não dê arroz, ou só feijão, me procura e eu te explico isso, tá? Vamos lá. O enxofre é um elemento essencial nas plantas, situando-se no grupo do macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Ele desempenha algumas funções essenciais para suas plantas, como a formação dos aminoácidos, de cisteína, cistina, metionina e também taurina. Estando dessa forma presente em todas as proteínas vegetais e a participação nos processos metabólicos da fotossíntese, por estarem com enzimas com ferrodoxina e na fixação biológica do nitrogênio, o que potencializa o nitrogênio na planta. Por essa razão, que você já deve ter ouvido dizer também que o enxofre ele é rico em nitrogênio. Não é que ele é rico em nitrogênio, ele potencializa o nitrogênio na sua planta. E por isso que tem que ter uma tabela de adubação, porque se você faz um 30-10-10 e usa enxofre a seguir, o excesso de nitrogênio na sua planta vai subir bastante. Então, a importância de utilizar, mas de qualificar ele dentro de uma tabela onde eles não se encontrem em conjuntura. Além das funções nutricionais, podemos citar também as funções fúngicas, que ela na verdade, ela tem uma função também de defender um pouco a sua planta, quando inícios, né, ela na verdade serve como um preventivo. Ela não é um fungicida, mas ela vai servir sim como um preventivo de fungos que possa atacar a sua planta, tá? É como a nossa pele, né, não tem a epiderme, que é aquela segunda pele, ela cria essa camada protetora na planta em conjunto com o cálcio, tá? Deficiência do enxofre, clorose, deficiência da coloração, amarelamento de pseudobulbos e folhas, folhas pequenas, enrolamento das margens das folhas, pseudobulbos curtos, redução de flores e tamanho de flores em épocas de floração. Já deve ter visto também aquelas floração que você vê do seu amigo desse tamanho, né? E depois você pega uma florzinha desse tamanhozinho assim. Se ela não for um corte, é falta de enxofre. Se for um corte, pode ser natural, a planta não vir no tamanho. Depois do corte ela tem que se recuperar, principalmente a triane, né? A gente vê muita triane que depois do corte ela vem mais fraquinha, depois que ela desenvolve uma nova brotação, ela já vem na tonalidade. Mas se isso não acontecer no ano seguinte, o enxofre pode ser a causa. A deficiência. É muito difícil, você vê como
tudo tem assim, muito... É difícil você chegar, né, e olhar assim e falar, é falta de enxofre, isso aqui eu sabia. Não dá, não é assim tão simples. Mas eu queria que vocês tivessem, isso aqui na verdade é mais para despertar em você a curiosidade de entender essa adubação, a necessidade da sua planta de comer e de você entregar isso para ela. E ver de repente as causas, porque aqui eu estou trazendo 1, 2 fotinhas, você pode fazer isso em casa, com mais calma, com mais paciência. Aí, o bonfilo, né? Mais amarelada. Aqui é uma folha de milho, né? É milho, né? Mas é só para você entender também. Porque quando a gente fala de adubo, a gente está falando de orquídeas, mas ela se estende ao mundo vegetativo como um todo. Tá? E a gente vai por magnésio. Uou! A gente vai parando por aqui, encerrando, né, esse primeiro ciclo dos macronutrientes secundários, que falamos do cálcio e também do enxofre. Ainda falta o magnésio, que você vai acompanhar nos vídeos que virão a seguir dessa série de nutrição. No resumão, você lembre-se de que o cálcio ele faz a redução de acidez do seu substrato, ele aumenta, né, a capacidade microbiana na planta, isso é de suma importância, assim também como aumenta a possibilidade de absorção dos micronutrientes que você entrega para as suas orquídeas. Tá? Entre muitas outras coisas que, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que ela é uma grande essência. Por isso eu friso novamente, faça uso do cálcio. Tá? Aqui em casa eu utilizo o Forte Equilíbrio, que é uma forma de você entregar a adubação também, né? Ele é um cálcio, também tem o Calbite C e todas aquelas outras formas no qual eu falei na palestra, tá bom? Já o enxofre ajuda a sua planta, defende ela de alguns processos de fungos que há no seu orquidário, mas eu quero deixar muito claro para você que ele não é um fungicida, né? Ele ajuda a tua planta e também potencializa o nitrogênio. Então é importante você ter adubações onde você não cruze adubos que têm um número maior de nitrogênio e em seguida faça uso do enxofre, porque você vai potencializar isso. Isso pode atrasar florações e deixar a sua planta fraca. Então, como eles são importantes, mas na dosagem certa e também nos meios certos da sua tabela, para que eles não se cruzem e acabe trazendo para você, na verdade, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando as tuas florações aí, né? Lembro também que o enxofre ajuda muito as tuas plantas com ácaros, tá? Ele costuma resolver pequenas infestações de ácaros. Quando você faz a aplicação do enxofre, além de ele ajudar a tua planta com tudo que você viu, né, ajuda as tuas plantas a desenvolver aminoácidos, entre tantas outras coisas, ele também elimina os ácaros, né? Então, infestações maiores tem produtos maiores para você, inclusive que você pode potencializar o enxofre, né? Eu uso aqui, por exemplo, com ácaro, o diazitop eu faço a junção dos dois quando eu quero eliminar ácaros, diazitop e enxofre, né? O enxofre que você pode estar usando é o enxofre da Dime e também da Forte líquido, tá bom? Esses dois enxofres é o que eu recomendo que você faça uso. Não recomendo que você faça uso desses enxofres que você vê pelo mercado, porque eles não foram aí pensados para o uso nas orquídeas, né? Esses dois produtos já foram elaborados para que você pudesse usar nas suas orquídeas. Então espero que você esteja gostando desse vídeo de nutrição e fique ligado, porque no próximo vídeo a gente vai falar do magnésio. É um outro macronutriente secundário que também não pode faltar nas suas adubações. Então a gente se vê por aqui. Beijo para todos vocês. Tchau!